Vamos retomar os nossos estudos, livro Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos à leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem comigo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Bem, aqui nesses primeiros versículos é de fundamental importância que a gente procure entender que a Escritura faz um resumo das coisas que estavam se passando. É evidente que não é uma narrativa fiel de todos os fatos que cercavam a igreja que nascia naqueles dias. Mas nós vemos na narrativa aqui de Lucas, que é o autor do livro Atos, que ele anotou os fatos principais que estavam naqueles dias acontecendo dentro da igreja. E ele diz que naqueles dias estava crescendo o número dos discípulos. Nós vimos nos capítulos anteriores que existia uma afirmativa constante a respeito do crescimento da igreja. Eles falam que o número de seguidores de Cristo estava se multiplicando. E nós, para compreendermos bem, também precisamos imaginar as coisas acontecendo naquele tempo e não nos nossos dias. Embora nós venhamos tirar lições também para os nossos dias, não só para entender o que se passou, mas ver o que se pode aplicar na vida da igreja e na nossa vida, aquilo que foi instrução apostólica. Na última assembleia, nós falamos a respeito da importância que tinha para a igreja nascente os recursos que eles conseguiam ajuntar, porque eles tinham uma vida em comum. Isso quer dizer, o dinheiro que as pessoas tinham, na verdade, era de todos. E quem administrava
esse dinheiro, esses recursos, era a própria igreja, a própria comunidade. Havia ali alguns irmãos que eram designados para cumprir essa tarefa, como se eles fossem tesoureiros e administradores dos recursos. Nós falamos também na última assembleia que aqueles que se convertiam à comunidade, que se tornavam cristãos, era muito comum entre eles que vendessem as suas propriedades e os seus bens e eles entregassem todos os recursos que eles conseguiam para a igreja, para a comunidade. E assim eles tinham uma vida em comum. E nós sabemos também, desde os escritos antigos, que os recursos do templo, eles eram utilizados para ajudar as pessoas necessitadas. Os órfãos, aqueles que eram abandonados pelos seus pais ou que perdiam seus pais nas guerras, né? As viúvas que ficavam sem condições de ter sustento, naquele tempo as mulheres não trabalhavam, e os estrangeiros, que eram pessoas que passavam por aquelas terras e até ficavam por ali por razões diversas. E não havia quem cuidasse desse povo que sofria, dessas pessoas que passavam por necessidade. E esta era uma obrigação do templo. Por esta razão, na época que antecedia o cristianismo, havia a tal cobrança do dízimo, que era como um imposto pago aos sacerdotes, segundo a instrução de Moisés, para que os sacerdotes pudessem cuidar dessas pessoas. Isso é histórico e faz parte da história também do povo antigo, né, dos pais da fé. E quando a igreja cristã nasceu, ela acabou herdando esse costume, só que já não era mais através dos dízimos, porque no cristianismo não se pagava dízimos. E as igrejas que são cristãs verdadeiras, elas não devem cobrar dízimos, mas sim elas devem desenvolver na própria comunidade mecanismos para que a igreja venha socorrer quem estiver necessitando. Hoje já não são mais os órfãos e as viúvas de todo o mundo, de toda a cidade, os estrangeiros, porque nós temos órgãos públicos que desenvolvem essas tarefas. Mas a igreja precisa socorrer aqueles que precisam de ajuda na própria igreja, no próprio âmbito da comunidade. Não é? A gente tem dito sempre aqui ser necessário haver na igreja um espírito de comunidade, ou seja, que os irmãos se preocupem em ajudar uns aos outros nas suas necessidades e nas suas dificuldades. Pelo menos a igreja deveria ser assim. A gente sabe que não é bem assim, mas deveria ser assim, pois assim era a igreja de Jesus nos primeiros tempos. Tá bem? Então, frente a esta situação da necessidade de ajudar as viúvas, havia lá uma querela entre eles, porque os gregos que tinham se convertido ao cristianismo e faziam parte da comunidade, eles estavam assim um tanto aborrecidos com a administração da igreja, porque eles achavam que as suas viúvas estavam sendo colocadas de lado, talvez estivessem sendo menos atendidas nas suas necessidades. E aí eles resolveram reclamar. Havia um espírito de democracia, né, que deve haver mesmo na igreja, dos irmãos terem liberdade de interceder nas questões relacionadas com a igreja.
não é? Não se trata de uma democracia onde a gente intercede para falar sobre qualquer coisa, sobre o que acha, o que pensa. A igreja tem um corpo de doutrina. Ela se desenvolve em cima de uma interpretação que o grupo da igreja dá à palavra de Deus. No nosso caso, a doutrina que está expressa no Novo Testamento. Em torno dessas questões e das questões administrativas da igreja, todo irmão tem liberdade para proferir a ideia que quiser. E assim era nesse tempo. Por essa razão, os gregos resolveram reclamar sobre as suas viúvas, como nós vemos aí na introdução. Nós queremos chamar a atenção para o problema que houve com aquele casal, o Ananias e a Safira, que vimos em estudo passado, em que a questão do dinheiro havia se transformado numa dificuldade, num problema para a igreja. Agora eram as mulheres que estavam se transformando numa pedra de tropeço para a igreja. Nós vemos que o diabo ele não perde oportunidade, né, para criar situações, embaraços dentro da igreja de Jesus. Ele está sempre pronto para encontrar um coração insatisfeito. E através desse coração ele começa a falar, a colocar aquelas ideias, aqueles pensamentos que vão se transformar, que acabam se transformando em obstáculo, né, para o andamento da igreja, para o bom andamento administrativo da comunidade. O Satanás está sempre por perto. Nesse caso aqui, ele procurou os gregos e começou a falar para eles que as mulheres dos gregos, elas eram tratadas de uma maneira diferente das mulheres dos hebreus. Tá bem? Aí os 12, como nós vemos no versículo 2, eles convocaram os discípulos, quer dizer, aí está escrito multidão dos discípulos, mas era no sentido de convocar a comunidade, pois homens e mulheres são considerados discípulos de Jesus. Eles convocaram a todos e disseram: não é razoável, não é sensato que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, o que eles quiseram dizer? O que eles disseram aqui com clareza? Que existe um ministério chamado Ministério da Palavra. E que esse ministério, ele é muito grave para que ele seja deixado de lado para tratar das questões temporais. Não que as questões temporais não sejam importantes, mas o ministério da palavra, ele não pode ser deixado em segundo plano. Por isso eles disseram: não é sensato que deixemos o ministério da palavra e sirvamos às mesas. O que é servir à mesa? Cuidar das questões administrativas. Eles disseram assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ele fala negócio aqui, eu acho a palavra muito indevida. A tradução de João Ferreira de Almeida, em algumas passagens, ela apresenta essa palavra aqui como substituta de ministério. Eu acho inadequado porque nos nossos dias nós sabemos que muitas igrejinhas, igrejonas, são constituídas, na verdade, como um negócio para arrecadar dinheiro para pessoas, para grupos.
e com certeza esse dinheiro não é usado para o bem-estar da comunidade. Nós sabemos disso. Por esta razão, não se deve usar esta palavra, e sim que fossem escolhidos estes 7 homens sobre este importante ministério, que é cuidar das viúvas. Tá bem? Até aí ficou entendido, irmãos? Olha, o versículo 3, ele nos fala aqui que estes homens a serem escolhidos, eles precisavam de alguns qualificativos. A gente vê que a comunidade ela se organizava de maneira a fazer com que os discípulos eles pudessem aprender a viver de uma forma diferente do que aquela que eles viviam antes de serem convertidos. A escola, ela é um lugar onde nós aprendemos a viver de uma forma diferente dos homens que estão lá fora. Nós temos que entender o verdadeiro espírito da igreja, que é diferente do espírito de religiosidade. Nós temos hoje nas comunidades, algumas delas, aonde só se faz culto a Deus, aonde a pessoa vai para ouvir pouco a palavra de Deus e ouvir muito os louvores e a solicitação de dinheiro. Nós temos hoje nas comunidades esse tipo de espírito. E como os louvores e como essas campanhas, elas não trazem o Espírito Santo, porque estas coisas não são do âmbito do Espírito Santo, as pessoas não são consoladas na igreja. Falta a elas aquele pão da vida, aquela água que lava a alma, que Jesus dizia. Os pastores deixam de dar o alimento sólido para os frequentadores da igreja. Não por maldade. É bem possível que eles façam assim, porque também foram ensinados dessa maneira. Por esta razão, esta comunidade, a nossa comunidade, ela tem anunciado uma nova visão do cristianismo. É uma maneira diferente de olhar para a Escritura, onde você vem à igreja e você está aqui não para louvar ou para cultuar Deus. Deus não precisa do seu culto, muito menos do seu louvor. Deus quer que você tenha conhecimento da sua palavra, do seu ministério. Deus quer que você se transforme num servo da sua casa para anunciar boas notícias. E são essas boas notícias que trazem conforto para o povo, que vai trazer consolo para as pessoas que estão perdidas, que estão sofridas, que estão iludidas por um mundo de mentira que está aí fora, que se propaga com grande poder nos meios de comunicação e na maneira das pessoas viverem. Tá bem? Então, irmãos, nós precisamos de pensar em ter uma vida segundo a vontade de Deus. Boa reputação é viver de uma forma que ninguém possa nos acusar de coisas que envergonhem o Senhor. Não é? Viver de maneira honesta em todos os lugares. Não adianta nós sermos santos aqui apenas na igreja. Nós precisamos também de santidade lá fora, na rua, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares onde nós estamos, nós precisamos expressar a santidade de Deus que nós encontramos em Jesus Cristo. Então, é preciso ter boa reputação. Nós precisamos pensar em ter habitando em nós o Espírito Santo. Olha, ninguém pode ter o Espírito Santo se não tiver intimidade com Deus.
Como você pode ter o Espírito Santo se você não tem intimidade com a sua palavra? Nos nossos dias, nós vemos comunidades onde as pessoas recebem manifestação de espíritos que fazem com que elas caiam para o chão, que elas passem a ter crises de riso, não é? Por horas. Tem pessoas que dançam dentro da igreja tomadas de espírito e elas pensam que estão possuídas do Espírito Santo, que não é verdade. Elas estão possuídas de espíritos mentirosos. Porque se nós formos ver a vida dessas pessoas, elas não têm nenhuma intimidade com a palavra de Deus. Elas desconhecem a Escritura Sagrada. Com frequência, até os pastores dessas instituições também não entendem coisa alguma das Escrituras Sagradas. E os crentes, sem saber bem o que está acontecendo, vão abrindo o seu coração para ficarem possuídos de coisas que eles pensam ser o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, meu irmão, você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler diariamente a Escritura Sagrada. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de serviço a Deus através da igreja, uma vida de anunciação do Evangelho, das boas notícias que nós falamos há pouco. Que notícias são essas? Que a morte foi vencida por Cristo. Quem é crente não precisa temer a morte. Anunciarmos a ressurreição, a vida eterna, o perdão dos pecados, a chegada do reino de Deus. Essas são as boas notícias que nós precisamos anunciar para que os irmãos que estão perdidos, eles possam vir a ter esperança. Os corações vão ficar cada dia mais vazios. A morte vai estar à volta das pessoas. Os recursos materiais, hoje o dinheiro, as coisas que o mundo oferece, os bens materiais, isso tudo já não sustenta mais a estabilidade dos corações. Mesmo tendo todas as coisas, as pessoas estão profundamente infelizes, elas não sabem mais o que fazer para suportar a vida, irmãos. Nós estamos vendo aumentar o número de suicídios. A imprensa não divulga, mas está aumentando muito em todos os países do mundo. As pessoas estão perdendo a alegria de viver, porque a vida delas não tem sentido algum mais. Estamos entrando no tempo de transformação. Precisamos de ter o Espírito Santo, como diz aqui o texto, para nós sermos homens e mulheres capazes de dar conta das tarefas que nós abraçamos na igreja. Senão nós não damos conta, irmãos. Por quê? Porque não temos intimidade com o Espírito Santo. Não lemos a Escritura Sagrada, não meditamos na Escritura Sagrada, não estudamos a Escritura Sagrada. Quando se fala em estudar a Escritura, há um desinteresse enorme. Por quê? Porque as almas estão acostumadas ao culto a Deus, a cultuar Deus, como se Deus precisasse do nosso culto, como se Deus precisasse da nossa oferta, como se Deus precisasse dos nossos sacrifícios, das nossas promessas. Deus não precisa de nada disso, irmãos. Deus quer que nós tenhamos um coração bom, um coração humilde e um coração sábio. É o que diz aqui o versículo 3, que estes homens possam ter não só reputação, não só estarem cheios do Espírito Santo, mas que eles tenham sabedoria. De que sabedoria que nós estamos falando aqui? Da sabedoria que você adquire na escola? Na ciência? Não é não, irmãos. É da sabedoria das coisas de Deus. Quem nós somos? O que é que nós estamos fazendo aqui no mundo? Para onde nós vamos depois que morremos? Por que que o homem sofre? Por que que as pessoas têm enfermidades graves? Por que que as pessoas se matam, tiram as suas vidas? Quem são os anjos? Quem são os demônios? O que existe do lado de lá? O que existe além do túmulo?
o que existia antes dos tempos, quem é Deus. Nós temos tantas coisas que aprender e a Escritura, ela quer nos ensinar. Basta que você tenha vontade de aprender. Mas e a má vontade? A nossa alma está embriagada pelas coisas do mundo. A nossa alma prefere as coisas do mundo. É como eu digo sempre, né? Até que a morte venha bater na porta da nossa casa. Aí entramos em desespero e queremos sair correndo aí atrás de Deus. Quer que Deus resolve rapidamente o problema. Irmãos, vamos buscar a boa reputação. Vamos buscar intimidade com a palavra de Deus. Através da Sagrada Escritura, do estudo bíblico, da reflexão, da oração, para a gente ter o Espírito Santo. E por este caminho nós vamos adquirir sabedoria. Sem essas coisas, como é que nós vamos constituir ao servo e a serva de Deus na igreja? Se você não tem isso, infelizmente não dá para servir. Os irmãos percebem? Há uma qualificação. Todo mundo pode? Em tese pode, mas é preciso qualificação. Na casa do Senhor, nós temos que ter alguns predicados. Senão, não dá. Não basta dizer, eu gostaria de ser pregador, eu queria ser pastor, eu queria fazer sinais, profetizar. Sim, e o estudo da palavra de Deus? O que você sabe da Escritura? Tem gente que acha que basta o Espírito Santo entrar nela e sai profetizando por aí. É cômodo. Mas quem faz isso é Satanás. Satanás é que não busca qualidade. Ele que não se importa se você tem sabedoria ou não. O Espírito de Deus, sim. É o que a gente vê aqui no Novo Testamento, viu, irmãos? É o que nós vemos aqui. Satanás não se importa se você tem ou não sabedoria. Se você não tiver, melhor, ele pode te enrolar mais. Se você não tiver conhecimento bíblico, ele vai te enrolar muito mais ainda. Ele vem te procurar e pôr no seu coração que você é chamado por Deus para ser profeta da sua casa. Veja se esse chamado é mesmo de Deus. Olha para você e vê quem você é. Se você tem mesmo interesse pela Sagrada Escritura. Para não sermos enganados, como tem acontecido em grande número aí por essas comunidades que dizem que são igrejas, né? Dizem que são igrejas. Vimos no versículo 3 acerca dos qualificativos que nós precisamos ter para servir o Senhor nos ministérios da igreja. E eles disseram no versículo 4 que iriam perseverar em outro ministério que ele revela, o ministério da oração. Significa que a igreja precisa orar e muito para que ela esteja fortalecida. A oração é o mais poderoso recurso contra a influência do diabo. É o mais poderoso recurso. Ele não suporta a oração. O diabo não suporta a oração. Por isso a igreja precisa orar e muito. E a sua liderança muito mais. Eles dizem, nós vamos continuar orando e nos ocupando com o ministério da palavra. Tá bem? No versículo 5, a gente vê que houve a escolha, né, desses irmãos aí que foram cuidar das viúvas, da administração dos recursos que eram dedicados às mulheres viúvas de uma maneira geral. Entre esses homens estava Estevão. Esse Estevão, ele é muito importante, a gente vai ver aí a partir do capítulo 7,
que ele se torna o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro discípulo de Jesus que foi sacrificado por causa do evangelho. Vemos no versículo 5 que eles foram eleitos pela igreja, de maneira que todos pudessem participar e dar a sua opinião nas questões administrativas. Isso é de fundamental importância para a igreja. Se é uma pessoa só, 2 ou 3, que administra e as pessoas não podem dar a sua opinião, a igreja fica fragilizada, mais fácil de ser derrubada pelos inimigos. O Estevão e o Filipe, dentre esses nomes que foram escolhidos, alguns estudiosos dizem que eles eram daqueles 70 que o Senhor havia enviado para anunciar as boas novas. Esse Estevão, ele era um homem que tinha muitos qualificativos. Nós vamos ver aí que ele passou a liderar este grupo de irmãos que cuidava das viúvas, mas ele acabou se transformando depois numa importante figura para a história do cristianismo e para a vida da igreja. Tendo sido eles escolhidos, nós vemos no versículo 6 que eles foram apresentados para os apóstolos. Veja que não foram os apóstolos que escolheram os irmãos. Foi a igreja que escolheu. Tendo escolhido os irmãos, eles apresentaram os 7 aos apóstolos, né? A gente vê aí no versículo 6. E o que os apóstolos fizeram? Eles oraram impondo as mãos sobre a cabeça dos escolhidos. A imposição de mão era uma prática bastante comum naquele tempo. Impunha-se a mão para abençoar, para comunicar um dom e para curar os enfermos. A imposição de mãos. Hoje, ela quase não acontece mais nas igrejas cristãs, porque no Brasil, principalmente, existem algumas seitas que impõem a mão sobre as pessoas para orar. E a igreja, para querer não se parecer com estas seitas, ela deixa de fazer uma coisa que deveria fazer para ajudar aqueles que estão com enfermidades. Tá bem? Então, a imposição de mãos é uma prática lícita, é do evangelho, é da igreja primitiva. Quando alguém estiver enfermo, nós devemos orar sobre ele, impondo as mãos, para que pelas nossas mãos o Espírito Santo possa fazer a obra da cura daquele enfermo. Tá bem? Os irmãos entenderam bem até aí? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Veja que está uma ênfase, né? Tanto aqui no primeiro versículo, nós vemos ele falar que havia um crescimento do número dos discípulos. Depois ele fala de toda essa situação que estava acontecendo aqui, desses problemas que a igreja vinha enfrentando. E logo na solução, ele torna a afirmar que se multiplicava o número dos discípulos. Então, há uma intenção no autor de mostrar que a igreja estava crescendo rapidamente. Bem, a gente percebe que ele queria deixar nos seus escritos a ideia de que a igreja, mesmo enfrentando problemas, ela continuava crescendo. Tá bem? Falando agora de Estevão, veja no versículo 8.
Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o apanharam e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A respeito do Estevão, a gente vê que ele era um discípulo diferente. Ele era um homem que tinha uma fé que era além do comum na igreja. Era um homem envolvido com o Espírito Santo. Veja que ele fazia prodígios e sinais no meio do povo. Entre os discípulos não havia quem fizesse esse tipo de sinal. E olha que Estevão não era apóstolo. Ele foi feito aqui diácono. Aqui foi feita a instituição do diaconato. Esses que eram escolhidos para presidir tarefas dentro da igreja eram chamados de diáconos. A palavra diácono significa servo. E é importante a gente saber o que quer dizer diácono, porque um pastor pode ser pastor, mas ele não pode deixar de ser diácono. O diácono pode não ser pastor, entendeu? Mas o pastor não pode deixar de ser diácono, porque o pastor não pode deixar de ser servo. Os irmãos entendem? As irmãs? Quando nós somos chamados para ficar à frente de alguma tarefa na igreja, nós somos constituídos diáconos ou diaconisas. E temos, então, uma responsabilidade, não só perante a igreja, mas perante o Senhor, por todas as coisas que nós vamos fazer. Tá bem? Então, esse Estevão era um diácono diferente, porque sobre ele havia o poder de Deus a ponto de que ele fizesse prodígios e sinais no meio do povo. Por causa disso, ele logo levantou a ciumeira entre os religiosos que na época estavam nas sinagogas, né? Havia várias sinagogas aí com membros vindos de diversas origens, judeus que haviam sido levados para fora de Israel e que voltaram em determinado momento e que abriram as suas sinagogas. E esse povo, eles disputavam com Estevão acerca da interpretação da Escritura. Porque eles falavam de Jesus, mostrando que ele era o Messias, que estava sendo aguardado por Israel.
É claro que na época eles usavam o Velho Testamento porque não tinha o Novo. Tá bem? É como que eles iam usar o Novo se não existia ainda? O Novo Testamento é a história deles. Os irmãos, vê a diferença? Então eles usavam o Velho Testamento interpretando os profetas e mostrando que Jesus era o Senhor, o Messias, que havia sido enviado por Deus para a remissão dos pecados. Mas eles não podiam argumentar contra Estevão, porque Estevão ele tinha uma sabedoria que havia sido dada por Deus através do Espírito Santo. Eles não conseguiam convencer as pessoas que estavam ouvindo acerca dos ensinamentos de Estevão, convencer que eles não eram verdadeiros. Estevão falava com poder, com clareza, com lógica, com sentido e fundamentado na Escritura. Não tinha como eles negarem que ele era o Messias. E por essa razão resolveram então acabar com a vida dele. Isso é muito comum quando há uma resistência com a qual os argumentos não podem vencer. Tá bem? Então o sujeito apela. Se eu não posso convencer com os argumentos, eu vou dar um jeito de sumir com esse profeta. Estevão acabou sendo vítima de um grupo de homens que foram subornados por esses homens da sinagoga. Eles começaram a caluniar, a dizer que Estevão conspirava contra Moisés e contra o templo. E por isso ele foi preso, conforme diz aí o versículo 12. Ele foi levado ao conselho e ali estavam algumas testemunhas falsas que começaram a dizer que ele conspirava contra o templo, contra esse santo lugar e contra a lei de Moisés. E a acusação dizia que Jesus havia vindo mudar os costumes de Moisés. E mudou mesmo, né? E veio para isso mesmo, para mudar aquilo que Moisés havia estabelecido no velho pacto. Se nós não entendermos isso, nós vamos ler a Escritura e fazer uma grande confusão, como muita gente ainda faz. Tem gente aí observando as luas, os sábados, o não comer carne de porco e tantas outras coisas mais que não tem qualquer sentido ao cristão observar. Se você quer fundar uma seita aí com o nome de igreja e quer praticar as instruções do Velho Testamento, do Velho Pacto, misturadas com algumas passagens do Novo Testamento, a pessoa é livre. Nos nossos dias, a democracia, ela dá liberdade e direito das pessoas fazerem como elas quiserem. Mas nós também temos o direito e o dever de informar a comunidade que estas seitas não são cristãs. Elas não entendem o que é o cristianismo que Jesus nos deixou, nem quais são os ensinamentos apostólicos. A gente vê que os apóstolos não faziam nada disso. Não havia qualquer tipo de prática exterior. A doutrina de Jesus e dos apóstolos, ela se caracteriza por uma prática interior. É melhor nós observarmos a pureza do nosso coração, as coisas que estão dentro de nós, do que nós ficarmos preocupados com as coisas que estão fora de nós, porque elas não nos justificam perante o Senhor. Haja visto as questões relacionadas com alimento. Lembra os irmãos da passagem que Jesus foi questionado pelos seus inimigos a respeito dos discípulos não lavar as mãos antes de comer. Isso era um costume introduzido na lei pelos fariseus. Jesus disse com clareza, mostrando qual é a sua doutrina. Não é o que entra na boca que faz mal ao homem,
mas o que sai da boca, isso faz mal. As coisas que entram são jogadas depois em lugar escuso. Agora, o que sai da boca, que são os maus pensamentos, as mentiras, as conversações infelizes, isso sim faz mal ao homem. Então, a nossa preocupação não é com nada material, é só com a nossa vida moral, a nossa vida espiritual. É ela que nos justifica diante de Deus, nos salvando ou nos condenando. Busquemos a Jesus para que nós não sejamos enganados. Amém. Alguma pergunta dos irmãos? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Pastor? Esse espírito de resistência que há nas igrejas para receber qualquer coisa nova é um espírito antigo. Isso está aí desde os tempos passados. E não há quem tire isso do povo. Temos que contar com o Espírito Santo para libertar algumas almas dessas que estão cativas. Mas eu acredito, pastor, que nós vamos, em breve tempo, quando começar a desmoronar os poderes do mundo, nós vamos ter uma grande busca pela verdade. Porque também os conceitos estabelecidos nessas comunidades já não estão mais dando vida e sustentação às pessoas que estão ali. Ou elas procuram a verdade, ou elas vão morrer com as multidões. É o que está acontecendo nos nossos dias. Eu acho que nós vamos ter aí uma mãozinha do Senhor, né, quando começar a grande destruição das coisas desse mundo. E nós já estamos com muitos problemas, que aqui no Brasil nem sempre a gente sabe. Mas aí fora a situação do planeta é bastante séria, gravíssima. Oriente Médio, a situação é triste demais. Com milhares de mortes toda semana, não é? As mulheres estão sendo estupradas por soldados, por bandidos, por milícias. As famílias estão sendo destruídas, homens estão sendo torturados, decapitados. Assim, há uma coisa descontrolada acontecendo no Iraque e na Síria dos nossos dias. E tudo muito rápido. Então é muito grave, e se houver uma guerra no Oriente, o mundo inteiro vai ser abalado, afetado. Não deve demorar para se agravar. Ninguém sabe, na verdade, o que fazer. O pessoal lá do Iraque pediu ajuda para os americanos saíram de lado. Mandaram lá uns consultores, mas não querem saber de se enfiar na guerra. Não só isso, é uma coisa que não tem conserto. Milícias lá no Iraque já tomaram boa parte do país inteiro. A região norte quase que inteira já foi tomada por milícias. Todas as cidades que eles passam, eles destroem famílias, atacam as mulheres, matam crianças. Eles matam por qualquer coisa. É hordas de homens enlouquecidos. Uma coisa muito triste que está acontecendo. Isso no mundo inteiro. Há muitas agitações, coisas que a gente nem sabe, mas Deus sabe. Vamos manter firmes os nossos pés no chão, esperando no Senhor, né? Porque só o Senhor vai nos dar coragem para a gente suportar esse tempo de mudanças. Que Ele abençoe a igreja e nos guarde na sua paz. Amém.